Faça um exercício, fique de pé. Vamos estender a mão para frente, amados. Vamos levantar nossa mão de abençoador, para que nós possamos, eu sei que ela já é abençoada, e que ela venha ser um canal de bênção nesta noite, para sermos um instrumento, amados irmãos, abençoados, amém? Glória a Deus. Deus amado, Deus maravilhoso, diante de Ti, meu Pai, estamos aqui apresentando a Tua serva, meu Pai, a pastora Renata, que o Senhor venha abençoá-la poderosamente nesta noite, Senhor, como um canal de bênção para a Tua igreja, meu Pai, que ela venha ministrar, Senhor, aquilo a qual o Senhor colocou em seu coração diante de Ti, meu Pai, aqueles momentos, meu Pai, a qual ela se prostrou, Senhor, diante da Sua presença, a qual o Senhor revelou a Sua palavra ao seu coração, meu Pai, com autoridade nos lábios, meu Pai, ela venha, Senhor, ministrar, meu Pai, não aquilo a qual a Tua igreja quer ouvir, meu Pai, mas aquilo a qual Tu preparou para cada um de nós, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família, a sua cidade, meu Pai, poderosamente, meu Pai, e que nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, faça a sua vontade, através da tua serva nesta noite, e nós como a tua igreja, abençoamos, e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aleluias. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Os irmãos podem se assentar, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o 18, amém? Dificilmente eu vou a manicure. E eu fui. Foi para um casamento, irmãos, está durando. Mas quando eu fui lá, eu conversava com ela e eu dizia assim, ó, a minha avó falava que quem reclama, clama duas vezes. Aí ela acrescentou uma frase que eu não sabia. E quem agradece, a graça desce. Ela não tem noção do quanto essas palavras mexeram com a minha semana. Quem agradece, a graça desce. Pensa numa semana que tinha tudo para ser difícil, mas a graça desceu. Oh, aleluia. E aí eu venho num culto de gratidão a Deus para fechar a sexta-feira com bênção. E hoje eu cheguei na escola animada, eu sou professora, eu cheguei animada. E os meus alunos, tia, por que você está tão feliz? Eu falei assim, por quê? Porque hoje eu vou pregar em bebedouro, eu adoro ir lá. Aí um deles falou assim, é pregadora. Quem agradece a graça, você pode agradecer comigo nessa noite? Eu nunca tinha pensado nisso e ela me falou e moveu a minha semana. Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero que você agradeça a Deus pelos mínimos detalhes. Vai dando graças a Deus porque Ele te sustentou, porque nós estamos aqui, porque faz 44 anos que essa obra está de pé. Vai agradecendo a Deus porque você tem fôlego de vida. Vai dizendo obrigado, Deus, pela Tua presença, pelos louvores que foram entoados para a glória do Teu nome. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar vivo, obrigado por ter saúde, obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, muito obrigado, Deus. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Deixa eu perguntar para você nessa noite uma coisa. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem Ele é? Essa pergunta vai mover a nossa vida nessa noite, amém? Então repita após mim, quem é
Jesus. Vocês sabem quem eu sou e vós, que dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir, porque isso nós vamos guardar no coração nessa noite. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Não basta ser Deus, precisa ser vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, tu és... Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e diz para ele: hoje você é Pedro. Você sabia que Pedro não chamava Pedro? Foi Jesus que apelidou, ou que deu o nome para Pedro de Pedro, e foi aqui. Você sabia? Pedro não chamava Pedro, Pedro chamava Simão. E ele era conhecido como Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas. Mas depois dessa revelação, ele não vai mais ser só Simão, ele vai ser Simão Pedro, ou ele vai ser mais Pedro do que Simão. E você vai entender por que que Pedro é Pedro e você também é Pedro. Pedro não é uma palavra do hebraico, do aramaico, é do grego. Pedro, na verdade, vem de Cefas. Foi traduzido como Pedro e significa pedra. Diga comigo, eu sou pedra. Renata, você está falando umas coisas muito doidas. Mas vai fazer sentido, amém? Você não pode desligar nem um minutinho, vai fazer sentido. Vamos continuar a leitura. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia. Você pode fazer mais uma oração comigo nessa noite, para que a palavra permaneça na sua alma todos os dias até a vinda de Cristo, amém? Então ore comigo. Senhor maravilhoso e bendito, nós vamos ouvir mais uma porção da Tua palavra, já adoramos o Teu nome, já ofertamos na Tua casa, estamos agradecidos, Senhor, mas nesta hora filtra, Senhor, o nosso ouvido para escutarmos apenas a Tua palavra, que a nossa atenção seja totalmente tomada pelo poder da palavra, que o nosso coração seja aquecido pelo poder da palavra, Senhor, e que essa palavra seja abundante na nossa vida, Senhor, de tal maneira que produza frutos, Senhor, e frutos de vida eterna, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos visita e toma cativa a nossa mente agora, Espírito Santo. Amém. Vamos entender isso aqui. Jesus já era conhecido nesse período no seu ministério terreno. E havia bochichos sobre quem era Jesus. Especulações de quem era aquele homem que veio de uma cidade tão pequena, Nazaré, e que agora operava prodígios, sinais, maravilhas. Quem é esse homem? E as pessoas levantavam hipóteses acerca de Jesus. Alguns diziam que ele era João, o João Batista, que o antecedeu, seu parente. Alguns diziam que ele era Elias, porque Elias foi levado aos céus. Outros diziam até mesmo que ele era Jeremias. E muitas especulações acerca de quem era Jesus. E Jesus está conversando com os seus discípulos e ele vai perguntar: o que eles estão falando a meu respeito? E os discípulos trazem esses nomes que eu te contei. E aí Jesus vai devolver a pergunta não para os outros, mas para quem anda com ele. Hoje a pergunta que Jesus faz para mim e para você é: você sabe quem ele é? Você sabe quem ele é? Talvez você esteja como os discípulos, andando com ele há muito tempo. Talvez você esteja como os discípulos, almoçando, jantando, estando onde ele está. Mas talvez como muitos dos discípulos você não saiba quem ele é.
E é para isso que nós viemos aqui nessa noite, para descobrir quem é aquele para quem cantamos, quem é aquele para quem levantamos as mãos, quem é aquele para quem nós entronizamos a adoração, quem é aquele para quem nós oramos. E aí Jesus vai lançar a pergunta: vocês sabem quem eu sou? E aí Pedro, Simão Pedro, Mateus vai chamá-lo assim, Simão Pedro se coloca na frente e vai responder. Simão Pedro vai dizer: tu és o Cristo. E nós vamos começar a dissecar isso aqui nessa noite. Tu és o. O é artigo definido. É para especificar algo, para mostrar que aquilo é único. O é artigo definido e veio para dizer que entre tantos ele é o. Aleluia. Entre tantos ele é o. E o que Pedro vai dizer? Tu és o, artigo definido, específico, Cristo. E eu me deparei com uma coisa que eu não sabia, irmãos. A gente fala Jesus, Cristo. E parece até que Cristo é um sobrenome de Jesus, não parece? Se você entrar no meu canal, eu já faço merchan, é Renata Lopes. Lopes é meu sobrenome, mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma revelação que Deus deu a Pedro. Renata, então o que é Cristo? O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa o ungido de Deus. Então Jesus, Cristo, é o ungido de Deus. Agora vamos entender o que é ser ungido? Se você pegar no dicionário e procurar a expressão ungido, ela significa aquele a quem atribuído autoridade. Oh, aleluia! Ungir alguém, nos termos bíblicos, significa derramar sobre ele óleo, dando a ele um cargo, um título, uma autoridade. Sabe quem era ungido na Bíblia? Não era todo mundo. Sabe quem era ungido na Bíblia? Era rei, sacerdote e profeta. O seu Cristo é Rei dos Reis, oh aleluia. Ele é o sumo sacerdote e ele é o profeta mencionado por Moisés, oh aleluia. É isso que ele é, oh aleluia. Dentre tantos reis, ele é Rei dos Reis. Dentre tantos sacerdotes que passaram na Bíblia, desde Melquisedeque até outros, ele é o sumo, o demais, o de cima. E dentre tantos profetas, ele é o profeta. Agora vamos entender o que é um sacerdote. É aquele que expia o pecado do povo. Que lindo, Jesus é o sacerdote, mas também é o cordeiro. Olha que coisa linda. Que completude há em Jesus. Quem é o rei? É aquele que domina, que governa. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará quem ele é. E a gente que é a igreja já está antecipando isso, oh glória a Deus. Você tem o privilégio de fazer aquilo que as nações vão fazer, mas antes dela não é bom demais? E profeta é aquele que prediz, que anuncia o que vai acontecer. Ou seja, é a boca de Deus na terra. Quem era Jesus? A boca do Pai na terra. Então quando Pedro diz, por revelação de Deus, que Jesus é o Cristo, ele está dizendo: tu és o ungido, e ungido é rei, sacerdote e profeta. Numa única palavra Cristo, cabe todas as atribuições de Jesus, todos os ministérios dele cabem em Cristo, porque ele é o ungido, oh aleluia.
entendemos quem é Cristo, mas ele não para por aí, ele vai dizer, o Filho. Por que ele não disse um filho, ele disse o, artigo definido de novo, específico, porque João vai relatar que ele é o unigênito do Pai. De tudo que Deus tinha, ele separou o seu único, unigênito, o Filho. E entregou por causa de nós. É motivo para dizer obrigado ou não é, igreja? O unigênito, o único, porque primogênito é o primeiro de muitos. Eu tenho uma primogênita, se Deus quiser, vamos parar nela. Minha mãe não deu conta, pega ela, Jesus, pega ele, Senhor. Minha mãe não deu conta e teve dois, teve o primogênito e a caçula, glória a Deus. Mas o Senhor nosso Deus teve um unigênito. E Ele deu por amor a mim e a você. É isso que Pedro está dizendo. O Senhor te deu o Filho de Deus. E não é qualquer Deus, é o Deus vivo. O seu Deus está vivo. O seu Deus vê, o seu Deus anda, o seu Deus fala, o seu Deus recebe adoração. O seu Deus está vivo, aleluia. O seu Deus cura, o seu Deus trabalha, o seu Deus mexe na situação, o seu Deus opera, Ele está vivo, Ele é o Deus vivo, aleluia. Pedro recebeu uma revelação linda de Jesus. Tu és o Cristo, ungido de Deus, sacerdote, rei, profeta. É para você lembrar, a professora está reforçando lá. O Filho de Deus. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, Pedro, já que o meu pai te contou quem eu sou, eu vou te dizer agora, Pedro, quem você é. Não é bom demais amar Jesus? Porque o relacionamento com Jesus não é uma via de mão única, é de mão dupla. Eu falo, ele responde, ele fala, eu respondo ao que ele me disse. Ele conversa comigo, eu converso com ele, ele manda manicure falar para a gente as coisas. Relacionar-se com Deus é bom demais. E aí Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, bem-aventurado, hein? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Aqui Jesus ainda chama ele de Simão. Quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, meu Pai tem um negócio com você, hein? Porque Ele tirou o véu de quem eu sou para você, Pedro. Revelar significa tirar o véu, descobrir, mostrar. Deus mostrou para Pedro quem era Jesus. Deus vai te mostrar hoje quem é Jesus. Oh, aleluia. Revelar, tirar o véu, mostrar. Ô Pedro, ô Simão, Jesus ainda está chamando ele de Simão. Ô Simão, foi o meu Pai que está no céu. Olha que lindo, Jesus está dizendo assim, ô Pedro, você é daqui. Mas quem está lá em cima tem uma conexão com você que é daqui. Quantos estão com o Wi-Fi ligado do céu? Diga amém. Amém. Diz que as irmãs do coque é o coque o Wi-Fi, né? Eu vejo na internet, eu falo, irmãos, eu não posso rir sozinha. Eu não vim de coque, Jesus. Amém, é o joelho. Ai, não oro de joelho, Senhor, oro de pé. Brincadeiras à parte, Jesus agora vai falar para Pedro. Jesus disse, ó, meu Pai tem uma conexão com você, porque foi Ele que te contou, não foi ninguém não, foi Ele. Então Pedro, meu Pai tem um negócio com você, Pedro. Eu disse que você é Pedro, não disse? O nosso Deus tem um negócio com você. Aí Jesus vai contar para ele o seguinte, ó. Pois também eu te digo, agora eu vou falar quem você é. Tu és Pedro. Vamos lá. Se você pegar os discípulos de Jesus, eles são listados em Mateus, Marcos e Lucas. E vai falar o nome de todos eles. Quando você pega Marcos, você vai ler, vai dizer assim, ó, o primeiro nome do discípulo. E Simão, chamado Pedro,
e vai falar o nome dos outros. Aí você pega Lucas e Simão, a quem Jesus chamava de Pedro, e fala o nome dos outros. Aí você pega Mateus e Simão, o primeiro, Pedro. Por que Simão Pedro é o primeiro? Ah, Renata, deve ser uma ordem cronológica de salvação. Jesus falou com ele primeiro. E eu gosto de pegar de Pedro aqui nessa igreja, hein? Já preguei numa ceia aqui. Renata, é uma questão cronológica. Jesus chamou Pedro primeiro e aí Pedro é listado primeiro. Não, não é isso. A Bíblia não é feita por acaso. Havia um projeto específico para Pedro e é por isso que ele é listado primeiro. Ei, Deus tem um projeto, um propósito específico para você e é por isso que você veio aqui nessa noite, aleluia. Aí ele vai dizer... Jesus falando para Pedro, nós vamos voltar no texto de novo, ó. E eu te digo que tu és Pedro. Aí você vai pesquisar o que significa Pedro. Como eu te disse, não é do hebraico, é Cefas, aramaico, não. Traduziu para o grego, Petros, Pedro, para o português. Sabe o que significa Pedro em português? Pedra, diga comigo, pedra. Aí eu, muito curiosa, fui pesquisar no dicionário o que era pedra. Gente, Jesus não faz nada por acaso, né? Ele me deu roupa nova para vir aqui hoje, ele não faz nada por acaso. Pedro, você é Pedro agora, o Simão, você é Pedro. Pedro, dicionário, Pedro significa pedra. Pedra, escuta isso, que tem um mistério do céu. Pedra é a palavra que de forma popular se refere a pedaços soltos da rocha. Pedro é a palavra popular para pedaços que se soltaram da... Você é um pedacinho de Cristo na terra. Oh, aleluia. Você é um pedaço de Cristo na terra. Aleluia. Você é um pedaço dele. Ribicandará, xarabacandará. Macandará, xarabacandará, seribiodarás. Ora candará, xeribiodarás. Você é um pedaço solto de Cristo na terra. Oh, aleluia. Quem é a rocha eterna é Cristo. Quem é a rocha da nossa salvação é Ele. Quem é a rocha aonde a gente constrói a casa é Ele. E a gente é parte dele, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Pedaços soltos da rocha. Você não é qualquer coisa, você é parte de Cristo. E sabe o que eu acho interessante? Quando a gente está em casa sozinho, a gente é pedaço solto da rocha. Mas quando a gente está na igreja, a gente é a rocha inteira. Porque um pedacinho gruda no outro pedacinho, que gruda no outro pedacinho. É por isso que a igreja é o corpo de... Oh, aleluia. É por isso que junto a gente pode mais coisa. É por isso que junto faz 44 anos. Se é um pedacinho de rocha sozinho, não chega em 44 anos. Mas uma igreja ligada, juntinha, vira corpo. E o corpo é da rocha, aleluia. E não acabou por aí, você acredita? A Bíblia vai dizer que aqueles que serviam a Cristo, lá em Antioquia, está em Atos 11, vão passar a ser chamados de cristãos. Quantos são cristãos? Diga amém. Amém. Diga amém mais forte para eu beber água. Amém. Irmãos, é chique isso aqui, eu já quebrei um desse uma vez. Meu marido chegou e falou assim, tem tapete, você está vendo que tem tapete? Ele não bota fé em mim, irmãs. Um dia quase rolei grávida do altar. Sabe por que eu estou fazendo você rir? Porque quando a gente ri, a gente oxigena o cérebro e a gente memoriza melhor. A Bíblia vai dizer que aqueles que serviam a Deus, a Cristo, passaram a ser chamados de cristãos. Eu te falei que Pedro significa pedra, pedra é pedaços de rochas soltas. Aí a Bíblia vai dizer que quem servia a Cristo passa a ser chamado de cristão. Nunca prestei muita atenção nisso, falei assim, o que quer dizer cristão?
Cristão tem dois sentidos. Cristão significa pequenos cristos e seguidores de... Como tudo combina? Pedro, pedra, pedra, rocha, pedacinho, pequenos cristos. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu achei uma grande sacada de Deus e do Espírito Santo. Há uma igreja do Douglas Gonçalves que chama Jesus Copy, que é a cópia de Jesus. A gente é a cópia de Jesus em miniatura. Oh, glória a Deus! Alguns são bem miniatura mesmo, né, irmãos? Então cristão significa seguidores de Cristo. Cristão também significa pequenos cristos. Ei, você não é qualquer coisa, você é representante de Deus na terra. Você é de Cristo, você é a boca dele, você é profeta dele, você é servo dele, você é filho dele, você é dele. Então Pedro, tu és a pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Havia aqui um propósito especial de Deus na vida de Pedro. Isso porque Pedro era muito perfeito, né, irmãos? Igualzinho nós. Decidido, sabe? Não voltava atrás nunca, imagina. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você recebeu uma revelação do Pai e agora eu te dou uma revelação também do Pai. Sobre você, através de você, eu vou edificar a minha igreja. Pedro vai ser importantíssimo para que o reino dos céus se expanda, para que o reino dos céus cresça na terra. Renata, e como é que você prova isso? Eu te provo isso pelas coisas que Deus falou com Pedro e pela maneira como Jesus se despede de Pedro na terra. Abre a sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Nós vamos ler uma conversa aqui de Jesus com Pedro. É uma conversa bem específica. Jesus já morreu, já ressuscitou, veio à terra, apareceu para os discípulos. Agora os discípulos estão lá num outro momento pescando. Pedro está nu, ele veste a túnica. Jesus manda eles pescarem de novo, eles pescam. E agora eles estão lá em terra, firme, Jesus ressurreto. E agora vai conversar só com Pedro depois da janta. Que bom que Jesus forrou o estômago de Pedro. Eu gosto muito do Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo cristão. E ele diz que para o povo de Israel há uma grande importância entre a alimentação e a fé. E é verdade, irmãos. Pensa quanta coisa acontecia na mesa. A última ceia, Jesus na casa daquele homem que a mulher vem e unge seus pés. Jesus na casa de Lázaro, de Maria, comendo com eles. Há uma relação linda entre a alimentação e a fé. É por isso que eu gosto de Jesus, porque eu também gosto de comer, irmãos. Quantos gostam? Diga amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 21, versículo 15, me perdoe. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ô Pedro, você me ama? Aí Pedro vai responder: tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ô Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu te amo, o senhor é onisciente, o senhor já me provou que sabe todas as coisas, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Vamos de novo. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Simão já tinha negado Jesus, Jesus já sabia que Simão ia negar, já tinha avisado ele, falou que o galo ia cantar, ele ia negar 3 vezes, tudo aquilo que você já conhece. E agora Jesus vai fazer um último diálogo pessoal com Pedro. E na pergunta é: você me ama? Te amo, apacenta as minhas ovelhas. Meus cordeiros, depois minhas ovelhas, minhas ovelhas. O interessante é que Pedro não é pastor. Pedro era pescador.
Pedro não pastoreava, pastor é Davi, pastor é Moisés. Pedro não era pastor, Pedro era pescador. Mas agora Jesus está chamando Pedro para apacentar. Então vamos entender por que tinha um negócio na vida de Pedro, que antes era pescador, virou pescador de homem e agora tem que ser pastor. Quando Jesus conversa com Pedro, a pergunta é: você me ama? Ele diz sim. E aí o que Jesus traz? Uma prova de amor que Pedro precisa dar. E sabe o que eu achei interessante? Porque isso é implícito, a gente deduz pela conversa. Você me ama? Te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então presta atenção, na conversa com Jesus, Jesus vai pedir algo para Pedro depois de Pedro dizer que o ama. E sabe que Jesus não falou: então vai no templo 5 vezes por dia e clama o meu nome lá. Jesus não disse: então Pedro, você vai lá e oferece holocaustos. Ele não disse isso. Ele disse: Pedro, apacenta. Você sabe o que é apacentar? É cuidar. Você sabe o que é apacentar? É amar. Você sabe o que é apacentar? É olhar para quem está do teu lado e olhar para ele e fazer para Cristo. É isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, eu não quero uma adoração vazia. Eu quero que você olhe para o lado e apacente as minhas ovelhas. Quando você faz algo para alguém, você está sendo pedra, pedaço de rocha. Você está apacentando alguém. Quando você libera uma palavra sobre alguém, você está apacentando alguém. A prova de amor que Jesus pede para Pedro não é para que ele dê riquezas, não é para que ele fique sozinho no mundo orando 24 horas. A prova de amor que Jesus pede a Pedro é para cuidar dos outros. Que prova de amor é essa? É a mesma coisa que Jesus ensinou. Quando você faz para um pequenino, você está fazendo para mim. Oh, aleluia! Não tem culto melhor do que você olhar para o teu próximo e orar por ele, e abençoá-lo, e ajudá-lo, e sarar as feridas dele. Isso é culto, igreja. A minha mãe é enfermeira há 43 anos. Vocês vão dizer, não parece. Era hora de vocês dizerem, não parece. Levanta a mão, mãe. É chamado, irmãos. É chamado. Ela não pode ver um doente que ela sai caçando para cuidar. Ela tinha um irmão mais velho, o Senhor recolheu. Poucas vezes que eu estive com ele e ela juntos, agora no final da sua caminhada, parecia um bebê. Ela tratava uma pessoa de 70 anos como um bebê. Cuidava dele, sabe, como bebê. E hoje eu pensava sobre apacentar. É isso que é apacentar, é isso que Pedro faz, é isso que aquele que parece com Jesus faz. Ele olha para o outro, ele ajuda o outro, ele vê o outro, a necessidade do outro, porque era isso que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava de comer. Era isso que Jesus fazia. É isso que a igreja tem que fazer. Foi isso que Jesus pediu para Pedro. Apacenta, cuida, zela, ama, guarda. Renata, eu faço isso com quem? Começa fazendo com os da tua casa que já tá bom, né? Eu tenho uma ovelhinha lá, irmãos. Cajado, sobe e desce cajado lá em casa com aquela menina. Pensa numa ovelha que o Senhor me deu agitada, serelepe. Não sei quem apacenta quem ali, se sou eu que apacento ela, quem que apacenta quem? Você é pedra, você é pedaço de rocha, então você vai cuidar. Hoje Jesus está nos pedindo, cuida. Cuida que eu cuido de você. E aí Pedro vai receber essa ordenança. Você me ama, Pedro? Eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. E sabe que não é fácil, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o bom pastor, bom é perfeito. Pedro tinha que parecer com Jesus. Renata, e Pedro fez isso? Fez. Vou te provar rapidinho, que minha hora acho que já foi. A Bíblia vai dizer que Jesus ascende aos céus e deixa para eles uma promessa: recebereis a virtude do Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha em toda a Judéia, Samaria,
Amém. E aí, o que vai acontecer? Pedro vai tomar a frente, porque ele era a pedra, porque ele foi chamado, porque ele entendeu que ele tinha que agir para unificar o corpo de Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que ele se levanta e fala: irmãos, nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas, porque Judas se matou, vamos orar? E aí eles oram e Matias levanta como um novo obreiro. Deus vai levantar pessoas novas nessa igreja. Sabe por quê? Porque tem Pedro que apacenta, porque tem Pedro que cuida, e quando tem Pedro que cuida, Deus levanta gente nova. Oh, aleluia! Vocês recebem essa palavra de Deus? Diga amém. Dá uma olhada pro irmão que está do teu lado, ele pode ser o próximo Matias, hein? Aí Pedro vai lá e vai fazer propor isso, amém. O Espírito Santo desce, eles são batizados e começam a falar em línguas como que de fogo. É interessante que Deus os batizou em idiomas. Eu estou orando a Deus, batize eu em francês, Senhor. Que eu fiz 5 anos de faculdade de parler plus ou moins, bem mais ou menos. E eles falam em idiomas, que coisa linda, e as pessoas reconhecem. E aí, quando as pessoas estão admiradas com eles falando idiomas de outras regiões, e aí quem é que levanta? Pedro. E ele vai pregar, mas num discurso que parece Jesus. Que coisa linda. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de reproduzir as palavras de Jesus. E aí ele vai pregar, quase 3.000 almas se convertem. Ei, nós precisamos ficar assim com Jesus para abrir a boca e ter gente desejosa de se converter. Oh, aleluia. Quase 3.000 almas se convertem. Quem é que estava encabeçando o discurso? É a pedra, um pedacinho de rocha. E aí, Renata, acabou por aí? Não, não acabou por aí. Ele vai lá no culto, um dia orar no templo, de tarde com João. E tem um coxo lá. Só faz 40 anos que aquele homem é coxo. Nasceu assim, está assim. E todos os dias deixam ele lá, para que ele possa esmolar, que é o seu ofício. E todos os dias ele está na porta de entrada, esperando que alguém lhe dê esmolas, porque essa é a sua condição. Pedro e João estão chegando lá para entrar na Porta Formosa. E aí eles vão olhar para o coxo vai olhar para eles. Acho que o coxo fez aquele olhar de gato de botas, sabe? Sim. Irmãos, olha, eu estou bem humorada hoje. Os alunos tinham razão. Eles tinham razão hoje. Tia está alegrinha. Isso que eu mandei eles fazer uma produção de texto, que eles não gostam não. E aí o coxo vai olhar para Pedro, Pedro vai olhar para ele e esperava, a Bíblia vai dizer, esperando receber deles alguma esmola. Não é noite de esmola hoje, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: hoje não cabe esmola. Olhando, fitou os olhos nele, esperando receber alguma coisa. Abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 6. Versículo 5. Atos 3, versículo 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu... Ninguém dá o que não tem, irmãos. O que eu fiquei pensando essa tarde, o que é que Pedro tinha a ponto de poder dividir, dar para o outro? O que é que Pedro tinha a ponto de compartilhar com quem não tinha? O que é que a igreja, que é rocha, pedaço da rocha, tem que ter para compartilhar com o outro? Pedro estava cheio do Espírito de Deus. Pedro estava cheio da virtude. O que é virtude? Capacitação para fazer algo. Ele estava capacitado a orar e Deus curar. Ele estava capacitado a interceder e Deus fazer. Receba a virtude de Deus. Oh, aleluia.
capacidade de dizer em nome dele e você receber. É isso que Pedro tinha. Por que que ele só faz isso depois de receber o Espírito? Porque ele tinha que ter para poder dar. O que Jesus falou? Recebereis. Ele recebeu, chegou a hora de receber. E agora, cheio da virtude, capacitação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ele podia ministrar sobre o outro. Sabe o que está nos faltando? Eu digo que está faltando a mim. Sermos mais cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que foram cheios. Eu tenho uma mensagem no canal, olha a propaganda, que chama Cheios do Espírito. Se é possível ser cheio, também é possível o contrário. Vocês concordam? Se é possível ser cheio, também é possível ser vazio. E tudo que Pedro não estava naquela hora era vazio, ele estava cheio. E alguém que está cheio, irmãos, transborda no outro. Oh, aleluia! E aí o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho virtude e capacitação do Espírito para te liberar uma palavra e acontecer. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, lá em Atos 2:6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Você sabe o que significa Jesus? A gente é crente faz tempo, hein? Hoje eu fui tudo caçar as etimologias, irmãos, das coisas. Estava chique hoje achando nos hebraicos, nos gregos. Tudo no Google. Jesus vem de Yeshua, ou Yeshua, que significa salvação de Deus, ou Deus salva. Deus salva. Jesus tem Deus no próprio nome. Olha como Ele e Deus são um. E se a gente pensar que a gente é cristão e segue ou é pequeno Cristo, a gente tem Deus na gente também. E aí Jesus Cristo, Jesus o ungido, aquele que é profeta, sacerdote e rei, é no nome dele que eu libero uma palavra, levanta e anda, é no nome dele que a gente vai orar, e ele vai fazer, é no nome dele que a igreja fala, e ele opera, oh aleluia. São 44 anos clamando o nome dele, é por isso que vocês estão de pé. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu vou te contar que ele veio de lá, que ninguém dava valor, mas estava na profecia, que ele vinha de uma cidade que não tinha valor. Em nome desse que não tinha valor, eu te libero uma palavra de vitória. Levanta e anda. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque é noite da gente ficar de pé espiritualmente e andar. Chega de ficar na porta do templo, é noite de levantar, andar e vir adorando a Deus. Aí a Bíblia vai dizer algo interessante que Pedro vai fazer com ele. Olha só o que os pequenos cristos, ou os cristãos, ou os seguidores de Cristo, ou os pedaços de rocha fazem. Vocês não vão esquecer que eu estou reforçando, vocês estão entendendo, né? Se alguém aqui não souber o que significa pedra, eu vou ficar brava, irmãos. O pastor Daniel me liberou, tem uma prova na saída do culto. Não é a prova de luta, não, irmãos. É prova teórica, tá? Gente, eu nunca tive tão bem-humorada. Jesus, que coisa linda. Vocês me deixam assim, bebedouro. Olha só. Tomando pela mão direita, ele liberou. Pedro e João liberaram uma palavra sobre ele. Pedro mais quem disse. Mas depois de liberar a palavra, ele pega pela mão. A igreja vai pegar muita gente lá de fora pela mão. Ele pega pela mão direita. O que significa isso? Ele vai fazer força para levantar o outro. E tomando pela mão direita, o levantou. Esta igreja vai levantar gente lá de fora. Oh, aleluia. Eita, que tem parente teu nessa lista. Quantos creem? Diga amém. Oh, glória a Deus. E levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Ei, Pedro libera a palavra, mas dá a mão. Pedro libera a palavra, mas coloca o homem de pé. Libera uma palavra, mas vai catar quem está lá fora. Libera uma palavra, mas vai fazer alguma coisa.
E Deus está confirmando aqui, porque tinha pessoas, pastor Daniel, que estavam com projetos no coração e que pediram confirmação para Deus. Deus está te confirmando. Essa irmã de Lilás, é Lilás, isso? Deus está te confirmando. Você disse: Senhor, eu tenho um propósito, mas se for de Deus, usa ela para falar. E Deus está te dizendo: tu és pedra, e sobre ti Ele edificará a sua igreja. Oh, aleluias! Eita, Deus maravilhoso! Oh, aleluias! Oh, aleluias! O pé ficou firme, os artelhos ficaram firmes. Aí já não era mais com a igreja. Aí era uma questão de gratidão de quem não era mais coxo. A Bíblia vai dizer que ele entrou saltando, irmãos. Esse homem devia pular, irmãos. Entrou, a Bíblia que está dizendo, saltando eles, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Oh, aleluia! O nosso coração está tão grato, porque hoje tudo que estava parado, o Senhor vai movimentar na nossa vida, e a gente vai entrar na igreja saltando e dando glória, saltando e louvando o nome dEle, aleluia! 40 anos lá fora, quando ele entra, irmãos, ele entra dando show. Eu não sei se tinha um grupo bom como que tocou aqui nessa noite, dizendo que ruge o leão. Mas que esse homem entrou, irmãos, ele entrou assim, ó. Agora meu marido ficou com medo. Ele entrou saltando e louvando a Deus. Tenho liberdade para fazer uma oração? Se coloque de pé nessa noite. Eu quero convidar o conjunto de louvor. Eu já sou de casa, irmãos. Nós vamos cantar Yeshua. Eu amo esse hino, irmãos. Esse hino fala muito comigo. Vocês conhecem Yeshua, né? Do Alessandro Vilas Boas. Yeshua, eu quero conhecer. Irmãos, eu peço o hino. Eu tô tão chique, gente. Já chego aqui, ó. Vamos cantar. É tal hino. Vocês se viram aí com as notas. Bota a letra no telão que eu também não sei. Ô, Renata, Pedro ficou parecido com Jesus? Ficou, porque Pedro significa pedra, pedra é rocha solta. Mas ele ficou só nisso? Não. A Bíblia vai dizer que ele cura Enéas. A Bíblia vai dizer que ele ressuscitou Dorcas. A Bíblia vai dizer que ele prega para gentil e Cornélio se converte. A Bíblia vai dizer que ele põe a mão e o Espírito Santo desce. Ei, que Pedro é esse? Que pedra é essa? Que rocha linda é essa? Eu quero te convidar a ser pedra nessa noite, amém? Quantos querem ser mais pedra? Diga amém. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo nessa noite. Você vai dizer: Senhor, Tu és ungido, Filho de Deus, Tu és Cristo. Você vai falar com Ele, vai dizer: eu estou aqui porque eu quero me parecer mais com o Senhor. Eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser pequena porção de Cristo na terra. Eu quero ser teu seguidor. Eu quero pregar onde eu estiver. Eu quero ministrar palavras onde eu estiver. Eu quero levantar o que está coxo, o que está caído, o que está parado lá fora. Eu quero trazer para dentro. Eu quero cuidar, Senhor, porque foi isso que o Senhor pediu para Pedro. Eu sou Pedro, então eu quero apacentar os da minha casa, os de fora de casa. Eu quero apacentar os perto, os de longe, os que são meus parentes distantes, estão longe de Deus. Eu quero apacentar, Senhor, porque eu sou Pedro, Deus. Então ore comigo, depois nós vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós somos, Senhor, a Tua imagem e semelhança, diz a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz também que o Senhor escolheu eles para apóstolo. Apóstolo significa mensageiro, enviado para um propósito específico. Nós somos Teus mensageiros, Senhor. Somos enviados a essa terra com um propósito específico, Senhor. Fazer com que a igreja de Cristo, Senhor, amplie as portas, as tendas, alargue a casa, Senhor, e encha de pessoas necessitadas, carentes do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, a revelação que Pedro recebeu, nós queremos receber. Tu és ungido, o Filho único do Deus vivo, que desceu nessa terra para mudar a história da humanidade,
autoridade, Senhor. Então muda a nossa história, muda a nossa casa, nos usa com poder, nos usa com autoridade, Senhor. Enche a nossa boca da tua presença, que nós possamos liberar palavras de vida, palavras de motivação, palavras de vitória, palavras, Senhor Jesus querido, que vão trazer de pé aqueles que estavam caídos na droga, na sarjeta, na imundície, na prostituição, Senhor, e que virão pelo poder da palavra, porque somos pequenos cristos, porque somos seguidores do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e queremos te adorar uma vez mais, Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Dá pra ir, cara? Vou junto, que eu tô chique hoje. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
Deixa eu te dizer uma coisa, vai tocando, não para não. É noite de renovo hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É noite da pedra Eribicandarabá ser lapidada hoje. O Senhor tem um renovo para a tua vida espiritual. O Senhor tem novos ares. O Senhor tem um ambiente novo. E Ele não vai parar a obra. Ele vai fazer ela se cumprir. Oh, aleluia. Porque poderoso é aquele que está prometendo nessa noite. Então adore a Ele. Enquanto você adora, Ele está tocando na tua saúde. Oh, rabacandarabás, xarabacandarabás, eribicandarabás, xarabacandarabás. Yeshu. Adora, 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 adora. Adora, 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 adora. Ore comigo nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez neste ambiente, Senhor. A tua graça desceu, Senhor, sobre a nossa vida, meu Deus. Eu creio que pessoas foram curadas em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que assim como eu, pessoas foram renovadas nos seus dons espirituais, Senhor. Eu creio, Deus, que todo louvor e adoração subiu como cheiro suave às tuas narinas, Senhor. Eu creio, Deus, que toda palavra ministrada veio do coração de Deus sobre a nossa vida. E nós queremos ser mais pedra, mais Pedro, mais rocha, mais cristão, Senhor. E nós queremos apacentar mais. Então o Espírito de Deus enche-nos de virtude. Capacita-nos, Senhor, para fazermos a tua obra, a tua vontade, Senhor. Capacita-nos para ministrarmos a tua palavra aos de perto, aos de longe. Capacita-nos para, através da adoração, ganharmos almas. Capacita essa igreja para ser militante nessa terra, para ser ponto de referência
evidência, Senhor, de um trabalhar de Deus profundo, maravilhoso. Capacita, Senhor, os teus filhos que estão à frente desse trabalho. Enche eles de graça, de ânimo. Abençoa os intercessores. Abençoa as mulheres dessa igreja, Senhor. Abençoa as famílias dessa igreja. Abençoa as crianças dessa igreja, Senhor. Nós levantamos um clamor por cada marido, por cada esposa que ainda não está na tua casa, mas que estará, Senhor, porque o teu Espírito Santo vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, Deus. E nós seremos a tua boca nessa terra, e nós seremos os profetas, e nós seremos os sacerdotes, e nós reinaremos com Cristo, Senhor. Nós te pedimos que essa palavra viva, eficaz e poderosa, Senhor, entre em nós, Senhor. Percorra todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite.